Tudo bem, pessoal? Anderson aqui. Eu vou falar para vocês hoje de um masterclass que eu participei em 2012 e 2013, não tenho certeza, do contrabaixista Dave Holland. Dave Holland é um contrabaixista aí do jazz, da música instrumental. Incrível, né? E Dave Holland nasceu em 1946 em Kingdom. E ele, aos 5 anos, ganha o primeiro instrumento, que é um ukulele. Já começa a brincar com esse instrumento. Aos 10 anos, ele ganha uma guitarra e começa a participar de alguns grupos já, com os amigos dele. Já começa a formar umas bandas ali. Aos 13 anos ele ganhou um contrabaixo, e aí, como não tinha contrabaixista nos grupos que ele tocava, ele decidiu tocar o contrabaixo, e aí foi por um bom tempo assim. Com 15 anos, ele já estava tocando 4 noites por semana já, então já estava ganhando dinheiro tocando, e ele disse que não conseguia mais estudar e tocar, e ele falou que queria ser músico de verdade, acabou deixando a escola para se dedicar a estudar o instrumento e a tocar. Com 17 anos, ele está tocando em um grupo que já fez turnê pela Alemanha e tal, e ele vai junto nessa turnê. Só que aí esse grupo consegue um contrato maior e precisava ter 18 anos para assinar esse contrato. Ele tinha 17 e o grupo decide assinar o contrato e fazer essa turnê, né, esses shows aí mesmo sem ele. E aí ele acaba ficando em casa estudando. Ele falou que teve tempo para estudar, tempo para conseguir tocar e ver outros músicos tocando. E nesse período, ele fala que ele começa, já está tocando bastante interesse por tocar, ele começou a procurar nas rádios quem são os top 40, os top 40 músicos que tinha na época ali, né? Então ele falou que começou a procurar e ele conheceu o Ray Brown. Ouviu, né, alguma coisa do Ray Brown, e ele falou que quando ouviu aquilo, ficou louco, foi procurar alguma coisa onde tivesse o Ray Brown como baixista. E aí ele encontra 3 discos do Oscar Peterson. E ele fala que quando ele coloca esses discos aí, começa a escutar o grupo tocando, ele falou que foi para um outro lugar, assim, né? Ele começa a pirar mesmo assim, e fala, putz, isso aqui é uma outra coisa e é isso que eu quero buscar. Então ele começa a tocar, a se dedicar, e ele tocando com alguns grupos, mesmo nessa época que ele estava estudando bastante, aparece uma pessoa procurando contrabaixista e trompetista para tocar no grupo dele. Quer dizer, para tocar com eles. E aí ele chama e ele deram um calhamaço de partitura para ele, só que ele não sabia ler partitura. Então, nessa época que ele estava lá na casa dele, estudando e vendo shows, ele falou que começou a estudar leitura de partitura também. Ele se virava com cifra. E com a leitura da partitura, ele já consegue, no final do verão, disse ele, que já conseguiu se virar, já conseguia ler a partitura e tal. E ele consegue uma turnê com um cantor chamado Johnny Ray, que já estava mais famoso nos Estados Unidos e tal, e aí ele conseguiu essa turnê e ele foi tocar com esse cantor. E ele disse que quando ele começou a tocar com esse cantor, ele começava a conversar com os pianistas, com o pessoal que ele queria saber sobre harmonia, sobre essa parte técnica do instrumento, sobre improvisação, sobre toda essa parte que envolve essa parte de mais técnica do instrumento e mais técnica dentro da harmonia, né? Então ele começa a conversar com essas pessoas e falar. Ele diz que leitura é muito importante, claro, mas assim, que ele falou que a música vem a partir da escuta mesmo, assim, né? Que é muito importante você saber ler, né? Saber ler a partitura, mas que a música acontece a partir do contato que você tem com ela, esse contato da escuta, né? E aí ele diz que são 3 fases que ele escutou o Clark Terry falando, que são 3 fases que a gente tem dentro desse processo. Então, eu vou pegar aqui, a primeira fase importante é a escuta, que é a imitação, a segunda é a assimilação e a terceira é a inovação. E ele diz que uma criança aprende assim também, né? Quando é uma criança, ela aprende imitando, ela assimila aquilo enquanto ela vai crescendo, e na adolescência ela começa a inovar, porque ela já pegou aquela informação e ela começa a fazer as coisas da própria forma, né? Que ela quer fazer. E aí tem as referências que ele tem. Jim Garrison, Scott LaFaro, Charles Mingus e Ray Brown. Ele falou que esses 4 baixistas foram os 4 baixistas que ele colou assim para ouvir por muito tempo, e aí ele estudava esses baixistas. E ele disse que nessa fase de imitação, de aprendizado, né, ele queria tocar como esses baixistas aí, como esses ídolos dele. Mas ele falou que estudava muito e acabava não soando como esses caras, né? E ele falou, então como que eu vou fazer para conseguir soar da minha forma, né? Então ele falou que começou a meio que desencanar de querer só imitar os caras tocando e começou a tocar do jeito que ele tocava. E é claro que da forma que ele toca, de alguma forma, essa influência também está ali, né, no som dele. E ele falou que isso acontece. A gente toca e a nossa influência aparece ali
também, né?